Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela, sou autista e TDAH. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês, não sobre estudo. Hoje eu quero falar com vocês sobre arrumar a sua mente autista. O que isso significa, né? E qual a importância disso, né? Porque muitos autistas, quando eles recebem o diagnóstico, principalmente os tardios, eles falam, meu Deus, a minha vida acabou, o que eu vou fazer agora, né? Então, vamos falar sobre isso. Primeiro, nós temos que falar sobre autoaceitação. O que seria isso, Dani? Autoaceitação seria você entender o que é o autismo, entender como ele funciona em você, porque cada autista é um autista, não existe nenhum autista diferente, é igual, somos todos diferentes, e você compreender que isso não é uma coisa ruim, sabe? Se autoaceitar autista. Muitas pessoas, elas veem o autismo como uma coisa ruim, e na verdade ela não é. O que é ruim são as comorbidades que vêm, né, com o autismo ao longo da vida, principalmente nos casos de diagnóstico tardio, que não foram tratados, né, desde criança, no caso, e acaba gerando uma comorbidade lá na frente, como foi o meu caso, né, que gerou ansiedade, da ansiedade foi para depressão, da depressão foi para síndrome do pânico e por aí vai, né? Então, após você se autoaceitar, fazer essa análise, ou mesmo durante, né, você tem que buscar ajuda psicológica, né? Uma boa psicóloga, uma boa terapeuta, né? E ela vai te ajudar nessa parte da autoaceitação, se você ainda não se aceitou, né? Porque o autismo, ele é uma questão ampla para ser entendida. Eu tipo, me autoaceitei muito fácil porque eu trabalho na educação já faz 11 anos, então eu já via muito sobre o autismo, né? Então, assim, eu já sabia muito sobre comportamentos, sobre o que eu via nas crianças, né? Então, tipo assim, pra mim não foi um baque. Mas mesmo assim eu fui atrás de ajuda psicológica pra me ajudar na minha autoaceitação mesmo, sabe? Tipo, se eu posso parar de fazer o masking, se eu continuo fazendo o masking, né? O que, tipo assim, a psicóloga, ela vai... A terapia é pra gente se auto-perceber, até em coisas que a gente, às vezes, acaba fazendo errado por achar que a culpa é das outras pessoas. E, às vezes, é um comportamento nosso que tá gerando tal coisa e a gente coloca a culpa nos outros. E tem coisas que a gente consegue mudar com a terapia, tá? Não é tudo. Terapia não salva, não é Deus pra salvar, sabe? Não é milagre, mas é muito bom. Aí, após a terapia, o que pode vir a acontecer? Que nem no meu caso, foi necessária ajuda psiquiátrica, que é o quê? Entrar com intervenção de remédios, né? Porque eu tenho muita comorbidade, né? Principalmente a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizado. Então, isso por muito tempo foi acontecendo, e eu sempre trabalhei, agora que eu parei, sabe, um pouco assim, que eu trabalho em um emprego só, mas a minha vida inteira foi sempre trabalhando. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, se eu não me engano, fazendo estágio e tudo mais. E há pouco tempo atrás, antes de eu assumir o concurso de professora, há um ano, eu trabalhava em 3 empregos, às vezes até 4, sabe? Os bicos de final de semana, os bicos à noite, sabe? Quando tinha feriado, eu vou aproveitar que amanhã não vou trabalhar no meu emprego do dia, eu vou pegar um bico à noite, né? Porque antes de eu ser professora, o meu salário era bem reduzido, sabe? Eu morava sozinha e tal, tinha toda essa questão. E eu sou gastadeira, então eu precisava, sabe? E eu sempre tive isso na minha cabeça, porque desde pequenininha minha mãe sempre falou assim, filha, estude e trabalhe, não dependa de ninguém. Então, sabe, isso ficou sempre na minha cabeça desde pequena. Então, eu sempre busquei no trabalho. O trabalho foi meu refúgio.
Tipo assim, aí eu não tinha tempo pra parar e pensar, pra chorar, pra ter crise, pra isso e pra aquilo. Só que chega num ponto que a gente não aguenta o corpo, pede socorro. Aí eu tive que ir para o psiquiatra, porque literalmente o meu cérebro deu tilt, o famoso tilt que a gente fala. Eu entrei em depressão, aconteceram fatos na minha vida, né, que acabaram ajudando a isso, né? Não vou expor aqui, porque eu acho que não vem ao caso, mas foram coisas bem feias, assim, e antes de eu me tornar professora ainda. Então, ali eu já desenvolvi um quadro de depressão. Da depressão, eu fui para síndrome do pânico. E fazem, acho que 4 ou 5 anos que eu faço acompanhamento, né, com um psiquiatra, com psicóloga. E esse ano, em abril, dia 23 de abril, eu digo que é um segundo aniversário meu, que foi o dia que eu tive o meu diagnóstico de autismo e TDAH. E eu recebi assim como uma vitória, sabe? Pra mim não foi luto. Eu não tive luto, eu saí feliz. Porque eu consegui entender o porquê certas coisas aconteciam na minha vida desde criança. E daí, a partir daquilo ali, quando eu cheguei e falei pro meu marido, ele falou, eu já sabia, amor. Eu já sabia, ele falou. Quando ele me conheceu, ele já percebia que tinha alguma coisa diferente em mim, mas mesmo assim ele resolveu acreditar em mim e sempre me apoiou. Ele que me apoiou para ir atrás da neuro, para fazer avaliação, porque não é assim você chegar. Tem muita gente que pensa, você chega na neuro, é particular, você paga lá tantos R$ 1.000 e ela te dá um diagnóstico. Gente, diagnóstico de autismo, o meu foi um pouco mais rápido, porque eu já tinha 4, 5 anos de atendimento com o psiquiatra. E a neuro que fez o meu diagnóstico, ela era amiga do meu psiquiatra, então ela cruzou os dados. Então, tipo assim, a avaliação pro autismo, às vezes, ela pode levar 1 ano, até mais. Só que ela puxou o meu histórico já de tudo que eu já tinha. E ali foi, eu acho que uns 2 meses de testes, de 1, 2 vezes por semana ali, até chegar no diagnóstico. E é tenso, gente, é trash. Não é fácil, não, você fazer... pegar um diagnóstico de autismo. Todo mundo pensa que é muito fácil. É fácil ser autista hoje em dia. Não é, não. Não é, eu não falo assim, tipo, eu não digo que eu queria deixar de ser autista. Não, isso eu não falo. Mas eu queria não ter as comorbidades que eu tenho, que é a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, que depende dos acontecimentos da vida, elas desencadeiam, né? Dá o estopim e desencadeia a crise. Dessa crise vai, porque a cabeça do autista, ele costuma reviver muitos pensamentos. Então, às vezes, a gente fica ali focado em uma coisa e a gente acaba voltando para um quadro de depressão por algum gatilho que gerou uma crise e dali não foi tratado. Por isso a importância da terapia, gente. Eu falo muito em terapia. A minha terapeuta, minha psicóloga, Cris Margucci, olha, ela é maravilhosa. E assim, não existe remédio pro autismo. Você acaba indo pro psiquiatra para tratar as comorbidades, igual eu disse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, TOC, TOD, várias coisas que podem acontecer devido ao autismo, né? Então, não existe o remédio para o autismo, você vai no psiquiatra para tratar as comorbidades para você ter uma vida tranquila, né? Mas nem sempre ela é tranquila, mesmo com remédios. Porque eu, no caso, depois que eu comecei a tomar os remédios, gente, eu engordei. Assim, foi acho que uns 4 anos pra acertar o remédio, porque não é o primeiro remédio que vai acertar. O primeiro me deixou mais louca do que eu já sou. Eu queria tacar a cabeça na parede, mas enfim. Foram 4 anos. Hoje, depois do diagnóstico,
que acertou o remédio para minha ansiedade, né, para minhas crises. Mas o remédio não é para o autismo, o remédio é para a ansiedade. Não existe remédio para autismo e não existe cura para o autismo. Eu, sinceramente, eu não acredito que um dia vai existir cura para o autismo, porque o autismo, ele é no cérebro, né, gente? Então, a gente pode pegar estudos aí de cirurgias, de procedimentos que são feitos no cérebro, na coluna, que é o nosso sistema nervoso central, e a gente percebe que são os maiores índices, né, de risco de morte para essas cirurgias e esses, né, tratamentos. Então, eu não acredito numa cura para o autismo, porque o autismo, ele tá no cérebro. Ele já é formado desde a barriga da mãe, ele é genético, né? Então, assim, acredito que venha medicamentos que possam melhorar, né, a saúde e tal, tratar as comorbidades, talvez até zerar as comorbidades, mas cura para o autismo, eu não acredito. Mas pode ser que aconteça, né? Então, depois disso, de você ir ao psiquiatra, tudo, você tem que tirar um tempo para o seu espiritual. O que é isso, Dani, o seu espiritual? É você ter fé naquilo que você acredita, né? Na sua religião, no seu credo, no que for. Eu sou cristã, então eu me apeguei muito a Deus, né? Então você tem que tirar uma parte do seu dia ali para você fazer uma limpeza no seu espiritual, né? Que é muito importante também, né? A gente tem que ligar, né? O físico, o espiritual, né? Junto com o mental, né? Então, após você fazer tudo isso, você faz uma autoavaliação. Aí, a partir dessa autoavaliação, você vai perceber, eu melhorei. Não, eu piorei. Eu não quero ser autista, eu não me aceito, eu não queria ser assim. Ou, que legal, eu sou autista. Pode ser as duas coisas. Então, a partir dessa autoavaliação, você vai em busca da ajuda especializada. Que seria o quê? Terapia de novo, gente. Autistas têm que fazer terapia a vida toda. Por quê? Porque todos os dias, infelizmente, sofremos preconceitos, barreiras que poderiam ser tiradas e não tiram por preconceito. Seja numa ida ao mercado, seja no próprio condomínio, na sua casa, seja no trabalho. Em qualquer lugar que você for, existem ainda pessoas que praticam o preconceito e o capacitismo. E isso é crime, tá, gente? Só pra eu deixar claro aqui. Só que a maioria dos autistas, eles não têm voz. Mas eu tenho, gente. Eu tô aqui por vocês, tá? A minha causa é ajudar os autistas. Principalmente os meus pequenininhos, que eu amo de paixão. Eu tô de atestado faz 3 meses, eu não vejo a hora de voltar, porque é uma loucura ser professora. É uma loucura, mas eu amo. A gente sai da sala morta de cansaço. Sim, mas eu amo aquilo. Eu amo. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, você faz a sua autoavaliação e volta para a psicóloga. E a psicóloga ali com você, ela vai analisar de novo sobre a sua autoaceitação e tal. Vai, às vezes, te falar, vai no psiquiatra, porque conversa com ele, talvez precisa tomar um remédio e tal. Às vezes, a própria psicóloga, ela pode te receitar, né? A minha última... Ó o TDAH aqui, fugiu o nome. A minha última terapia que eu fui, minha última sessão, ela me passou um remédio maravilhoso, gente. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu não estou aqui para dar remédio para ninguém. Porém, eu estava me sentindo muito estressada, muito irritada, assim, eu queria matar alguém, assim, sabe? Sem motivo nenhum. Eu já acordava pé da vida com o mundo. E ela me passou, ela falou que eu fiz um procedimento que mexeu com todo o meu sistema hormonal, que talvez eu poderia ter falado com ela antes disso, mas eu fui no ginecologista, eu fiz o que o médico falou pra eu fazer, né? Eu tinha vontade de tirar o útero, porém não deixam, né? Eu já tenho 34 anos, eu não quero ter filhos, meu marido também não, mas não me deixam tirar o útero. Só que eu tava com muitos problemas
né, na minha regra. E eu acabei colocando o implante, que foi o que o médico recomendou. E a minha psicóloga falou que esse implante, ele mexe muito com o nosso hormonal. Só que agora já foi, né, gente? Já tá aqui, já tá enfiado no braço aqui, não dá pra ver, né? Tá aqui, dá pra sentir ele. E foi caro, eu fiz até uma rifa pra conseguir, porque eu tava afastada, né, do trabalho, daí diminui o salário. Enfim, hoje estou bem. E após essa busca, né, especializada e tal, uma das coisas mais importantes que eu quero falar com vocês é a rede de apoio. Dani, o que é a rede de apoio? São pessoas de confiança que você tem ao redor. Seja sua mãe, seu pai, seu irmão, seus amigos. Você precisa manter uma rede de apoio. Dani, é difícil? É. Infelizmente, isso é uma coisa bem triste, porque no meu caso, assim, a minha rede de apoio, ela é bem pequenininha, assim. Eu não vou citar nomes aqui, nem nada, mas após o meu diagnóstico, muitas pessoas se afastaram. Só que, tipo assim, pra mim, eu levei como, tipo assim, Deus mostrou quem era. Deus mostrou quem tava comigo de verdade e quem não tava. Porque quando a gente tem amor, quando a gente ama uma pessoa, o diagnóstico de autismo não vem pra afastar ela de você, sabe? Eu vejo o autismo como uma lição de amor que Deus colocou no mundo pra mim, né? Porque é uma luta diária. É uma luta diária e cada dia é um dia. Meu marido mesmo fala que eu sou uma caixinha de Pandora. Porque cada dia é uma situação, cada dia é um humor, cada dia é uma coisa. Um dia eu acordo já falando, cantando, e que meu hiperfoco é música, né? Aí tem dia que eu tenho a colaria, que eu pego uma palavra ali, uma frase, uma música, eu fico o dia inteiro com aquilo ali na cabeça dele. Então, tipo assim, a rede de apoio é um ato de amor. Um ato de aceitar e amar, sem julgar, sabe? Então, você tem que aprender a lidar com isso. É difícil. Não vou falar pra você, nossa, foi muito fácil. Não. Não é fácil. Só que só quem vive o autismo sabe o que dói, o que passa. Porque lá fora, a gente acaba fazendo um masking, né? Pra poder trabalhar, pra poder ir em eventos sociais. Porque a gente não pode viver trancado dentro de casa, né? Por mais que a gente queira, pra não precisar fazer esse masking, a gente não pode. O meu próprio psiquiatra mesmo, a minha psicóloga falou, Dani, vai pra rua, vai sair, vai pra um lugar que você gosta, vai se divertir, porque ficar em casa não vai resolver nada. Mesmo você gostando, né? Então é isso, gente. Arrume a sua mente autista, tá bom? Segue, curte e compartilha.